Glórias a Deus, a paz do Senhor, meus queridos irmãos. Que clima gostoso que está, né, irmãos? Coisa boa. Salmo de número 128. Glórias a Deus. Bom é o Senhor. Glória a Deus. Salmo de número 128, considerando que hoje é o culto de celebração a Deus com a família e também com o Dia das Mães, né? Versículo 1 diz-nos assim: Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás do trabalho das suas mãos, feliz serás e te irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa, os teus filhos como planta de oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Até aqui, a igreja pode tomar assento. Eu quero nessa noite louvar a Deus e já aqui parabenizar, né, a todas as mães pelo seu dia, um papel tão importante, o das mulheres, né? Que Deus continue abençoando, que a pastora Suzana, também ali a pastora Jussara, minha esposa, a pastora Vívia, e em nome dessas valorosas mães, quero aqui parabenizar a todas as mães, que Deus abençoe grandemente. Como esta é a primeira vez que prego, quero louvar a Deus pelo nosso pastor presidente, sua família, da forma que tem nos recebido aqui, pastor Alex, pastora Vívia, os obreiros, né, e toda a igreja. Irmãos, vocês são uma bênção, uma bênção. E estamos aí nas visitas, né, dia após dia, já chegamos em muitas casas, e logo nós chegamos na tua casa também, fazendo uma abençoada visita, esse entrosamento, e temos nos alegrado muito nas casas, sentido a presença do Senhor e glorificamos a Deus por tudo. Muito bem, meus irmãos, o Espírito do Senhor colocou esse salmo no meu coração, e eu estava meditando algumas coisas aqui para compartilhar com os irmãos, que Deus falou primeiramente comigo, porque assim é, né? Nós que pregamos, que ministramos, quando nós vamos para a palavra de Deus, é como quem chega perante o espelho, né? Porque a própria Bíblia fala que a palavra de Deus é como um espelho. E aí o Espírito Santo fala conosco e nos dá uma meditação para a igreja. Estamos aqui em famílias, tão importante essa instituição chamada família, tão importante que foi instituída muito, mas muito antes da própria igreja. Deus primeiro criou a família, primeiro casal, primeira família, e aí começaram a se reproduzir, povoar a terra, multiplicar-se. Muitos anos depois, milhares de anos depois, veio a igreja, a família da fé. E aqui estamos, né? Muitas famílias formando uma família só, que é o corpo de Cristo, o corpo espiritual. Meus irmãos, quando olhamos para este salmo, eu louvo a Deus porque aqui tem muitas e abençoadas promessas para todo aquele que está, que aceita, que anda na vontade de Deus. Alguém disse certa vez que não tem como termos sucesso na nossa vida que foi dada por Deus, que foi proposta por Deus, se nós não observarmos o manual do fabricante. A Bíblia, a palavra de Deus, ela é, por assim dizer, e não é exagero nenhum,
dizermos que ela é o manual do fabricante. Deus, o nosso Deus, Ele permitiu-nos ter essa palavra, ter o acesso a essa palavra. Hoje, depois da escola bíblica dominical, estava ali eu e o pastor Alex conversando com mais alguns irmãos, e alguém mostrou-nos um vídeo ali, parece que foi o irmão Alexandre, né? Um vídeo, irmãos, pessoas lá na China, recebendo embalagens com muitas Bíblias dentro, e cada um que recebia o seu exemplar, segurava aquela Bíblia com tanta alegria, beijava aquela Bíblia, glorificava a Deus, chorava, como se estivesse recebendo um grande tesouro, que na verdade é. E eu até comentei com os irmãos, né, que não é por menos. Na verdade, a palavra do Senhor, ela é o maior tesouro físico, por assim dizer, que nós podemos possuir. Alguém abre a sua Bíblia, outro liga a sua Bíblia, né, no tablet, enfim, mas ali contém a palavra do Senhor, a palavra do Senhor que Jesus disse: examinai as Escrituras, porque cuidais ter nela a vida eterna. A palavra do Senhor, meus irmãos, ela tem um significado tão profundo na nossa vida, ela tem um peso, um resultado tão grande na nossa vida, que não é somente para termos uma vida de vitória, apesar de que também ela nos remete a uma vida de vitória, porque se observarmos a palavra de Deus, também temos uma vida de vitória, como já foi dito aqui, prosperidade, enfim. Mas observar a palavra de Deus, irmãos, ela nos conduz, ela nos remete, ela nos aponta um caminho que na verdade é uma vitória eterna, uma vitória permanente, uma vitória completa. E aqui a palavra de Deus, ela vai trazer também parâmetros para que, se nós observarmos, podemos ter uma família abençoada. O salmista, primeiramente, ele começa a falar sobre a bem-aventurança daquele que teme ao Senhor. Ele está dizendo que é bem-aventurado todo aquele que teme ao Senhor. Bem-aventurado, irmãos, é ser feliz. Eu me lembro de Jesus quando ele subiu naquele monte para proferir aquele sermão, aquela mensagem, aquela pregação, que nós conhecemos como o Sermão do Monte, porque foi proferida do monte. E ali daquele monte, Jesus profere muitas bem-aventuranças, porque ser bem-aventurado é ser feliz, é ser próspero no sentido amplo da palavra, é ser abençoado. E aqui a palavra do Senhor está dizendo, Salmos número 1, o versículo 1 e versículo 2 diz que bem-aventurado é o homem que não anda no caminho dos pecadores, não ouve conselho de ímpios, não se assenta na roda de escarnecedores. Veja bem, irmãos, que a palavra do Senhor, ela é como um espelho de duas faces, que mostra sempre os dois lados. Ela sempre fala que é feliz quando não fazemos algumas coisas, e também como somos felizes e abençoados como tomamos certas atitudes. Eu começo então a aprender no Salmo 1, que todo aquele que se aparta do pecado, todo aquele que se aparta das coisas que desagradam a Deus, essa pessoa está tomando uma decisão e um caminho para ser completamente feliz, abençoado, próspero e ter a sua casa espiritual firme, firmada em Deus, firmada na palavra.
Eu às vezes fico olhando, meus irmãos, para lares, casais, famílias, porque sabemos que toda família tem os seus desafios. Tem gente que às vezes gosta de dizer assim, já ouviu falar isso, né? Algumas vezes eu já vi, não sei se você já ouviu. Faz 40 anos que eu estou casado, nunca troquei uma palavra com a minha esposa. Só se foram os dois mudos, daí sim, acredito que sim. Pode acontecer alguma coisa, algum desentendimento, porque, irmãos, nós não somos iguais, completamente iguais. Não existe uma pessoa completamente igual a outra. De repente vai ter momentos que vai ter que ter algum diálogo para algo ser ajustado, vai ter desafios. De repente um vento sopra contra o casamento, sopra contra a família, sopra contra o lar, mas todo aquele que está com a sua casa espiritual fincada sobre a rocha que é a palavra de Deus, este lar, este casamento vai permanecer. E sabe o que eu tenho visto, irmãos, também através dos anos? Que o lar, todo lar que depois de passar por certos ventos, passar por certas situações difíceis, de adversidades internas ou externas, seja ela qual for, e permanecer na presença de Deus, este lar, esta família com certeza vai estar mais fortalecida e mais preparada para desafios maiores. Ou você acha que é por acaso que a Bíblia muitas e muitas vezes nos compara a árvores? Árvores frutíferas, árvore que projeta sombra. No próprio Salmo 1 encontramos que aquele que teme ao Senhor, uma das promessas é que ele vai ser como uma árvore que é plantada junto ao ribeiro de águas. Dá o fruto na estação própria, é frutífero. Irmãos, o lar que está na presença do Senhor, independente da situação, independente da escassez espiritual que tenha no mundo, e a escassez espiritual, o deserto espiritual na nossa geração e no nosso tempo, ele é muito grande, mas a todo aquele que está com as suas raízes fincadas, junto a esse ribeiro de águas que é a palavra de Deus, que é a presença de Deus, é um lar que vai produzir frutos. É um lar que vai produzir bênçãos. Porque muitas vezes a gente pensa muito em receber bênçãos e ser abençoados, que já é uma grande coisa, que já é bíblico, e tudo que é bíblico é bom, tudo que é bíblico é necessário, mas a proposta de Deus ainda é maior que esta. Todo lar, todo casamento, toda família que é estruturada na vontade de Deus é abençoado, mas também abençoa. Você pode glorificar a Deus por essa verdade? Se nós estamos na presença de Deus, apesar das lutas, apesar dos desafios, mas se nós tememos a Deus, nós somos bem-aventurados, e não somente, irmãos, rompemos com aquilo que é ordinário. O que é ordinário, pastor Losiel? O que é ordinário, por exemplo, os divórcios, cada vez aumentam mais, isso é ordinário, segue uma ordem, segue-se uma ordem, determinada, ditada por este mundo de pecado, de degradação moral, espiritual, os divórcios, as separações de família, a degradação moral e espiritual da sociedade está ficando algo tão normal, que já estamos vendo se desenhar diante dos nossos olhos aquilo que Rui Barbosa, que não era um profeta, mas era um sábio, de certa forma, profetizou em um dos seus escritos, dizendo que chegaria um dia que os homens teriam vergonha de dizer que eram honestos.
chegou um tempo de tanta treva, que muitas pessoas estão até com vergonha de dizer que são luz. Porque é o contexto que nós estamos vivendo. E essa avalanche, meus irmãos, que aí fora está vindo com força, levando tudo por diante. Nós vemos nesses dias aí nos noticiários o que está acontecendo lá no Rio Grande do Sul. Eu sou nascido no Paraná, mas cresci no Rio Grande desde de bebezinho. Eu conheço toda aquela região de Porto Alegre, andava por todos aqueles lugares lá, pastor, eu conheço tudo aquilo lá. Aquilo nunca dava enchente, nunca, eu me lembro, morei quase toda a vida lá. Agora, de uma hora para outra, o excesso de chuva, enfim, fatores que foram se somando, que foram se avolumando, criou um grande problema e uma grande enchente se instaurou em quase 400 municípios, e a gente vê como a força das águas traz a sujeira, traz árvores, traz escombros, por onde passa, irmão João vai derrubando, vai colocando por terra tudo, pessoas gritando, gravando um vídeo. Eu assisti um vídeo de uma mulher que gravava e dizia, meu Deus, está vindo as árvores juntos, e ela falava como se fosse para o esposo, dizendo, olha lá, está trazendo as coisas de concreto junto, e de repente ela teve que fugir dali, porque senão ia ser tomada por aquela avalanche. Assim, irmãos, é a avalanche de pecado, de degradação moral e espiritual que nós estamos vivendo nos nossos dias, e isso muitas vezes quer empurrar a porta do nosso lar e entrar com toda a força para destruir a comunhão do casal, para destruir a comunhão da família, para separar aquela instituição que Deus estabeleceu, que Deus chamou, que Deus consagrou desde o início. Mas a palavra de Deus ainda continua dizendo, bem-aventurado, bem-aventurado, ou seja, em outras palavras, muito feliz, muito abençoado em todo esse caos, pastor Zé, em meio a todo esse caos, sim, em meio a todo esse caos, porque lá em Salmo 46, versículo 1, diz a palavra do Senhor que Deus é o nosso refúgio. Irmãos, em momento que nós precisamos de refúgio, é um momento de adversidade, de ventos fortes, quem sabe um terremoto, quem sabe uma guerra, uma situação inusitada, aí precisamos do refúgio para nos esconder. É exatamente isso que a presença de Deus, ela significa para nós, para o casal, para a família. A presença de Deus nos esconde, a presença de Deus nos guarda, a presença de Deus nos protege, a presença de Deus nos abençoa, a presença de Deus mantém o teu lar de pé, a presença de Deus faz com que em meio a tudo isso, você não esteja somente de pé, seja próspero, vitorioso, mas ainda sinta a alegria de Deus dentro da tua casa. Você pode louvar a Deus por essa verdade. Oh, glória a Deus, a minha alma se alegra aqui nessa noite, irmãos, de olhar e poder ver casais, famílias. Alguns puderam estar aqui, mas estão aqui, irmãos. O brilho do Espírito Santo na sua face. Quantas lutas já vencidas, porque tememos ao Senhor. Provérbios 9, 10, a palavra do Senhor diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O autor Rick Warren, num dos seus livros, é um dos melhores escritores contemporâneos que existe, no seu livro Uma Vida Vitoriosa, ele diz o seguinte: não vejo nenhuma solução ou esperança para um casamento, um lar ou uma família que não teme a Deus. E eu concordo com ele, irmãos, completamente, porque como que uma instituição que foi Deus que fez, Deus que planejou, Deus que formou, Deus que abençoou, Deus fez o primeiro casamento. O primeiro casamento foi Deus que fez. Quantas cerimônias de casamento eu já fiz, e quando eu chego a fazer cerimônia, às vezes eu lembro disso. Deus foi o primeiro celebrante, irmão Ari, do primeiro casamento. Que coisa gloriosa. Como que uma instituição dessa vai funcionar, vai estar de pé, vai ser abençoada, se não tiver a bênção daquele que a criou, daquele que idealizou, daquele que a formou? Talvez eu falo para alguém nessa noite que esteja
pensando o seguinte, entrou pensando, puxa vida, vou naquele culto com celebração da família, é dia das mães, mas quem sabe vai ser o último culto que eu participo, quem sabe vai ser a última noite que eu esteja em família, vou deixar tudo, vou abandonar, não tem mais saída. Mas a palavra de Deus para a tua vida é essa: quando estamos no projeto de Deus, ainda que parece que por momentos vamos ser destruídos, Deus tem um recomeço. Eu me lembro quando eu preguei num congresso uma vez, irmão, lá em Porto União, o pastor Josué conhece bem Porto União, bairro São Pedro. Preguei num congresso de irmãs lá faz muitos anos já. E aí, quando terminou o culto, eu ia saindo da porta da igreja, assim, irmão, já. E eu ouvi alguém que me chamava, pastor Uziel, eu olhava e não via, de repente eu vi que era no carro. Aí eu cheguei assim, irmãos, era um casal lá da cidade, um casal bem jovem lá da cidade, da igreja, e eles me falaram assim, pastor Uziel, que bênção, poder estar cultuando junto aqui, Deus continue lhe usando e tal, e falou alguma coisa assim, eu falei assim, irmão, sabe que eu estava pensando em não profetizar mais? Ele falou assim, como assim? Eu disse, não, porque eu sei que tem pessoas que não acreditam em revelações diretas para pessoas, e tem pessoas que desprezam isso e acham que isso não é necessário. É claro que sabemos também os cuidados que temos que tomar, né? Ele começou a chorar instantaneamente, irmão, ele e a esposa. Ele disse, pastor, nunca faça isso. Eu falei, por quê? Ele disse, lembra aquele dia que o senhor pregou naquele trabalho lá no bairro Santa Rosa? Eu falei, lembro. O senhor não lembra uma mensagem que o senhor entregou para mim e para minha esposa? Eu falei, lembro. Ele falou, pois é, aquela noite seria a última noite, nós só fomos à igreja porque tínhamos um compromisso naquela noite, mas já estava certo, que terminando o culto, ia um para cada lado e o divórcio já estava tudo encaminhado, mas aquela mensagem direta de Deus para nós, salvou o nosso casamento, e aqui nós estamos para permanecer. Os dois choravam, derramavam as suas lágrimas, uma menininha atrás, mas acho que de uns 5, 6 anos, filha, e eu fiquei pensando, meu Deus, eu nunca pensava uma coisa dessa, que esse casal estava para separar-se. Por quê? Por causa dos ventos, as dificuldades. Mas o temor do Senhor, irmãos, ele é como um esteio bem forte. Pastor Uziel, o que é temer o Senhor? É ter medo de Deus? Não. É ter um temor reverente, é obedecer a Deus com alegria, é andar na presença do Senhor, é se apartar do pecado, é fazer a vontade de Deus, é entronizar Deus dentro da casa. E sabe o que o Espírito Santo está confirmando aqui no meu coração e dizendo assim, meu filho, eu quero ter espaço novamente dentro de muitos lares através do culto doméstico. O culto doméstico, irmãos, é uma espécie de um refúgio dentro do lar, porque a família se reúne, ainda que seja em poucos minutos, sabemos da correria do dia a dia, das ocupações de cada um, mas quando a família se reúne para orar, irmãos, nós nos unimos pelos laços espirituais. De repente abrimos um momento ali para que alguém peça uma ajuda, peça um conselho, de repente um filho que já está quase escorregando, isso aqui é de Deus para alguém aqui, viu, irmãos? Deus quer acudir um lar aqui nesta noite. De repente um filho que está quase escorregando por um caminho mau, um caminho de morte, de repente faz uma pergunta, coloca alguma necessidade para fora, e ali há uma interação em família, uma conversa em família, há uma oração, e ali Deus novamente toma o controle, o laço é quebrado, e a vitória da família é estabelecida novamente. Porque o lar que teme ao Senhor será um lar firme. Aqui está falando também que aquele que anda nos caminhos do Senhor. Eu me lembro de Salmos 119 e 105 que diz que lâmpada para os meus pés é a palavra do Senhor e luz para o nosso caminho.
Irmãos, eu não vejo solução para uma família, para um casal que não anda na luz da palavra de Deus. Aonde está, que espaço, que nível que está a palavra de Deus dentro do nosso lar? Hoje, com o avanço da internet, tem coisas que têm nos beneficiado grandemente, mas às vezes, irmãos, tem alguém na sala, pastor Alex, mandando mensagem para quem está no quarto, perguntando alguma coisa. Quem está lá no quarto pergunta para quem está na cozinha se a comida já está pronta. Você acha que isso não acontece? Acontece porque a gente fica sabendo. Separados por poucos metros e uma parede, estão se distanciando, mas o Espírito Santo do Senhor fala com alguém aqui nessa noite. A conversa em família é importante, o abraço é importante, a oração é importante, o casal orar junto é de suma importância, irmão, para a preservação da família. E aí Deus tem promessas para quem teme ao Senhor, versículo 2, pois comerás do trabalho das suas mãos. Que coisa gloriosa, irmãos. Em primeiro lugar, é poder trabalhar. Você já parou para pensar sobre a dádiva do trabalho? A bênção que é o trabalho? Ah, pastor, eu na verdade acho que o trabalho é uma maldição. Não é não, irmão. Tem gente que diz que o trabalho veio a partir da queda, e não foi. Deus tinha colocado Adão para lavrar o jardim, guardar, administrar, e depois Deus criou Eva. Deus tem prazer no trabalho. Se tem alguém que de repente anda muito desocupado, tem um ditado famoso e antigo que diz que mente desocupada é lugar do inimigo trabalhar com as suas ferramentas, né? É oficina do diabo. Mas quando estamos ocupados em alguma coisa e ocupados em coisa boa, produzimos, abençoamos, estamos interagindo. Eu vejo às vezes o Joab, irmão, com 6 anos de idade, completou 6 anos esses dias agora. Quando tem alguma coisa que ele vê que estão trabalhando, ele já pula lá, quer ajudar. Fizemos a mudança aqui para a sede, pastor, que carregava cadeira ali para o caminhão, a gente proibia ele mesmo se machucar, pegava outra cadeira, arrastava de novo, trabalhando, estava ali suado. Não, pai, deixa eu trabalhar, deixa eu fazer alguma coisa. É tão bom quando a gente está ocupado, irmãos. O trabalho é uma bênção, o trabalho traz bênção, o trabalho dignifica. E Deus também, Ele abençoa o trabalho das nossas mãos, quando fazemos como para Deus. A Bíblia diz que até o funcionário que trabalha para o patrão, ele deve trabalhar como que fazendo para Deus. E eu não pensava entrar nesse mérito aqui, mas o Espírito Santo mandou eu entrar por aqui. Porque sabe o que acontece, irmãos? Tem gente que a vida dele não funciona, não engrena, não vai para frente, porque ele vive reclamando, aborrecido, faz aquilo que não gosta, e não gosta do que faz, não se projeta, não se planeja, e vive numa amargura sem fim. Mas quando encontrarmos o propósito de Deus para a nossa vida, e vivermos dentro daquele propósito feliz, agradecido, nós vamos começar a ver as bênçãos de Deus sobre a nossa casa, sobre o nosso lar, e no estender das nossas mãos, porque Deus quer fazer da tua família uma família abençoada em todos os sentidos. Só que aí veio o equilíbrio, né? Diz que tudo que é demais não presta, e é verdade, tem que ter o equilíbrio. Mateus 6,33, Jesus vai dizer que precisamos buscar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vão nos sendo acrescentadas. Não podemos também inverter a ordem, querer trabalhar somente para nós, dia e noite, semana após semana, mês após mês, e não reservar um tempo para Deus. Ei, meu irmão, quando Deus resolver parar a nossa vida, Ele para. Se Deus resolver chamar a nossa atenção para si, Ele faz nos parar dentro de casa, por causa de uma simples coisa, ter que parar ali, de repente, dias dentro de casa, trancado, para começar a pensar um pouco sobre a escala de valores, aonde que está o que é mais importante, porque às vezes nós invertemos os valores, começamos a inverter as coisas.
Aquilo que é material colocamos acima daquilo que é espiritual. Ah, pastor, mas o meu casamento vai ser abençoado se eu tiver mais uma casa, se eu tiver mais um carro, se eu adquirir um prédio. Amém, tudo isso é bom, tudo isso é lícito. Mas sem a presença de Deus, irmãos, daqui a pouco é só mais uma coisa para ter que dividir num divórcio. Eu sinto pelo Espírito Santo de falar que é forte, mas é a verdade. Quanta gente que acumula bens, e daqui a pouco tem que sentar e fazer uma conta danada para conseguir dividir tudo, mas aquele que teme ao Senhor vai ser abençoado para toda a vida. A proposta de Deus, irmão, não é que você seja feliz hoje e amanhã esteja destruído. A proposta de Deus não é que a tua família seja abençoada hoje e amanhã esteja um para cada lado, destruído, não. A proposta de Deus é que a família seja firme, seja estabelecida, seja abençoada, tenha a presença de Deus e seja feliz. Versículo 2: feliz será. A felicidade daquele que teme ao Senhor, irmãos, ela não é compreendida pelas pessoas que não conhecem o que é servir a Deus. Sabe como que é a mente de uma pessoa transformada? Eu vou dar um exemplo rápido e clássico. Quem que já não ouviu falar sobre Billy Graham? Praticamente todos já ouviram falar sobre Billy Graham. Principalmente na América. Não existe um cidadão nos Estados Unidos da América que não ouviu falar de Billy Graham, o maior pregador de todos os séculos, o maior ganhador de almas. Eu tenho um livro da autobiografia de Billy Graham, mais de 700 páginas, irmãos. Lições após lições que deixam a gente estarrecido do que é uma vida realmente servindo a Deus. E sabe o que ele diz? No seu livro sobre o Espírito Santo, irmão Jurandir, ele diz o seguinte: ainda que não existe céu, olha só, irmão. A gente por qualquer coisinha quer jogar para trás a cruz, né? Quer largar tudo, quer desistir de tudo. Ele disse assim: ainda que não existisse céu e nem inferno, eu ainda assim quereria servir a Deus pelos benefícios que o Evangelho traz já nesta vida. Isto é uma vida transformada. Esta frase é produto, irmãos, de uma mente, irmão Afonso, transformado pela graça. Quando a graça de Deus, ela nos transforma, irmãos, ela transforma o relacionamento familiar, ela transforma a união em família. Eu estou sentindo aqui, irmãos, barreiras sendo quebradas. Eu passei a tarde em oração, eu chorava e dizia: Deus, toca corações, Senhor, fala com alguém, Senhor, restaura lares. E eu comecei a sentir aqui, irmãos, pelo Espírito, Deus quebrando barreiras, Deus entrando com providências. Eu profetizo nesta noite, de olhos abertos pelo Espírito, Deus vai começar a fazer coisas novas dentro da tua casa. Deus vai começar a pelejar pelos seus. Mãe que ora pelos seus filhos, hoje é dia das mães, mãe que ora pelos seus filhos, quem sabe madrugadas, dias, meses e anos, pelo seu filho que ainda está longe do Evangelho. Daqui a pouco você pode ver ele entrando por essas portas. Não faz muito tempo que o Espírito Santo falou comigo: meu filho, antes da vinda de Jesus, muitos filhos pródigos eu vou trazer de volta. Eu creio, irmãos, que Deus vai fazer coisas gloriosas nesta última hora. Oh, como eu sonho, oh, como eu creio, mas também sinto pelo Espírito que é um tempo novo de Deus para nossas vidas, é um tempo novo de Deus para a igreja, é um tempo novo de Deus para nós, que está proposto. Será feliz. João 14, 27, Jesus disse: olha, eu não deixo a paz como o mundo deixou. Eu deixo a paz, não vou lá dou como o mundo a dá, e não se turbe o vosso coração, nem se atemorize.
Eu não vou dizer que você tem a vitória todo dia, a todo momento, mas tem uma coisa, você vai ter uma vitória permanente, até às vezes uma derrota momentânea vai se transformar em lição, para você angariar uma vitória no futuro, porque tudo coopera juntamente. Para o quê, pastor? Para a minha derrota? Não, para o bem. Para o bem daqueles que temem a Deus e são chamados pelo seu decreto. Oh, irmãos, eu sinto a graça de Deus aqui. Tem casais aqui que estão me escutando aqui, me ouvindo nessa noite, e estão quase que já somando perdas, lembrando de problemas que tiveram, de perdas, de desajustes, mas o Espírito Santo nessa noite, Ele vai te dar graça para você juntar esses caquinhos. Deus vai fazer um vaso novo, vai reconstruir a tua história, e as lições do passado vão ser experiências para um lar sólido, abençoado e vitorioso. Não somente será feliz, mas também irá bem. Você já não viu essa frase assim, fulano está indo bem? Né? Às vezes se fala assim, fulano está indo bem. Quer dizer, está prosperando, está dando certas coisas na vida dele. Pastor Osiel, eu não sei como dar certas coisas na minha vida, então é só nós observar Salmo 37, e versículo 4 e 5, o que diz a palavra do Senhor, irmãos? Deleita-te também no Senhor. Ah, pastor Osiel, descobri, eu estava me deleitando nos meus próprios caminhos, eu estava me deleitando em mim mesmo, eu estava fazendo daquilo que eu sou e daquilo que eu possuo um fim em si mesmo. Então a tua visão está errada, o teu norte está errado. Levanta os olhos um pouco mais acima, conforme diz Isaías 45 e 22, e olharam para ele e foram iluminados, e os seus rostos não ficarão confundidos. Sabe o que diz aquele versículo ali, irmão? Deleita-te no Senhor e Ele considerará o desejo do teu coração. É como se Deus estivesse dizendo assim, ó, tenha prazer em mim, tenha prazer em me buscar, tenha prazer em me servir, tenha prazer em me adorar, que você tendo prazer em mim, eu vou ter prazer em ti, e tudo aquilo que você quer para ti, eu vou lhe dar como recompensa. Porque às vezes nós estamos labutando errado, estamos fazendo a coisa certa, mas da maneira errada, com a motivação errada. Ah, pastor Zé, sabe que hoje eu vim no culto, mas eu não queria muito vir, minha esposa que me trouxe, ela me convidou, e para não ficar feio eu fui, porque na verdade já estou indo só no domingo mesmo, mas a partir de hoje, o Espírito Santo, através dessa palavra, pode falar ao teu coração, e você dizer, minha esposa, que hora é o culto? Que hora é o culto? Já está na hora, vamos lá, vamos adorar a Deus, vamos orar, vamos agradecer a Deus pelo nosso casamento, vamos agradecer a Deus pelas vitórias, até pelas lutas, vamos à casa do Senhor. E aí você vai começar a ter prazer em servir a Deus, e aí a presença de Deus, as bênçãos de Deus, elas vão começar a fluir naturalmente, porque quando Deus se agrada de nós, irmãos, Deus abençoa, Deus protege, Deus guia. Agora vem uma coisa muito interessante aqui, irmãos, como hoje é o dia das mães, olha o que diz aqui, a tua mulher, a tua esposa. É interessante que vinha falando do esposo, né? Porque a responsabilidade começa conosco. Às vezes a gente, como pai, como esposo, quer transferir a responsabilidade, só que não dá certo, biblicamente não dá certo, biblicamente não funciona. É igual eu preguei aqui esses meses atrás, que Deus chamou Noé e disse assim, entra na arca tu, e depois a tua família. Não é esse negócio, não vão indo para a igreja, vão indo para a oração, não, é eu que vou e influencio, eu que vou e ensino, é eu que vou e contagio. Mas daí, como resultado de nós, o sacerdote do lar, servir a Deus, temer a Deus, sabe o que acontece? A tua mulher será como uma videira frutífera aos lados da tua casa. A videira, irmãos, produz uva, e a uva produz o vinho na Bíblia é alegria. A mulher que teme ao Senhor, ela traz alegria para dentro da casa.
A mulher, nesse sentido, irmãos, parece que é o fiel da balança. A mulher traz alegria para dentro de casa, né? A mulher que teme ao Senhor é sábia. Olha o que diz Provérbios 14, versículo 1. Sobre a mulher que teme ao Senhor, toda mulher sábia edifica a sua casa. Aqui casa, irmãos, não é a construção, a casa física, material, não. Aqui é o lar. Irmãs, vocês não têm ideia do potencial que cada uma de vocês tem dentro de casa. E alguém pode dizer assim: ah, mas foi Eva que tomou do fruto e comeu primeiro. Só que foi para a mulher que Jesus disse: da semente dessa mulher vai nascer um que vai esmagar a tua cabeça, Satanás. Quando Jesus, irmãos, ressuscitou, os apóstolos, os discípulos estavam trancafiados lá, com medo. Sabe quem foi no sepulcro de madrugada? As mulheres. Quando uma mulher se levanta dentro do seu lar, determinada a servir a Deus, e o Espírito Santo fala comigo aqui de forma muito clara. Aqui tem mulheres que estão sofrendo, tem mulher aqui que já está quase entregando os pontos, mas Deus manda te dizer: você pode ser o diferencial dentro da tua casa. As tuas orações sobe e move o coração de Deus para transformar o teu lar. Não desista, porque pode ser através de você. Sabe o que eu percebi, irmãos, através dos anos? Sempre tem alguém dentro da casa que é a coluna, mas nem sempre é o homem, que deveria ser, nem sempre é o homem. A gente já há muitos anos aconselhando, visitando, orando por casais, família, muitas vezes nem chega num lar, irmãos, e daí de repente, porque é interessante de conversar com o casal junto, né? Às vezes um fala uma coisa, tu fala outra, mas quando estão os dois juntos, a verdade se sobressai e finalmente aparece. De repente a gente descobre que a coluna espiritual daquela casa, por assim dizer, é a esposa, é a mulher, é a que ora, é a que aconselha, é a que economiza. Senão o esposo bota tudo fora. Tem casas, tem gente rindo aí, mas é verdade, né? Tem casas que é a mulher que pega o caderno, a caderneta, e pega a caneta e vai somando. Não vi ninguém se acotovelando, mas quase, né? Porque a mulher sábia, ela edifica a casa. A mulher sábia edifica a casa, irmãos. Ela abençoa, ela provê, ela cuida. Às vezes o marido se sobressai muito em alguma coisa, a esposa diz: para, vigia. Você nunca viu acontecer isso? Eu já vi acontecer isso. Inclusive tem um tio meu, que às vezes quando ele está extrapolando, ela diz: olha, vigia, cuidado, e ele vai pisando no freio, porque a mulher sábia edifica a sua casa. A mulher sábia é como um manancial de vida, de águas limpas, purificadoras. Não deixa, irmã, mãe que está aqui nessa noite, não deixa o diabo atingir a sua mente, te colocar para baixo, dizendo que você não tem importância. É mentira do inimigo. Você tem a sua importância, e a sua importância ela é muito grande dentro do lar. Quem não ouviu falar já sobre o pregador John Wesley? Todos os leitores dos livros de avivamentos, enfim, já ouviram falar do grande pregador John Wesley, um dos maiores pregadores de toda a história. Esse homem teve um irmão dele, irmãos, que escreveu quase 8.000 letras de hinos. A sua mãe tinha 19 filhos, ela reservava 1 hora para cada um deles, durante a semana, para sentar-se com eles e discipulá-los, e orar por eles, e esclarecer as dúvidas que eles tinham. E muitas vezes a gente se envolve com tantas outras coisas. E Deus está falando de repente conosco, como falou com aquela mulher. Das dracmas perdidas, lembra? Ela perdeu as dracmas dentro de casa. E tem gente, irmão, que fica rodando a cidade, rodando o mundo. E isso é coisa do Espírito Santo, que Deus mandou falar aqui agora. Rodando as redes sociais, procurando a pérola. E Deus está dizendo que a tua pérola está dentro da tua casa. Eu sinto autoridade espiritual aqui, irmão.
Cuidado, senão tu vai perder a pérola de dentro da tua casa e vai lamentar grandemente. A parábola diz que a mulher acendeu a luz, pegou a vassoura, começou a limpeza até achar a dracma ou a moeda perdida. O Espírito Santo do Senhor nessa noite, tenho certeza que vai avivar alguém aqui. Tem gente que vai levantar, pegar a vassoura na madrugada, mas não é a vassoura de palha nem de plástico, é a vassoura da oração. É a vassoura da meditação na palavra, é a vassoura de o casal orar junto, ter um momento para se ajoelhar, orar, buscar a Deus, e as lâmpadas serão acesas dentro de casa, e os valores vão começar a aparecer, e aquilo que está lá fora não vai roubar aquilo que Deus tem para você dentro da tua casa, que você já esqueceu que está ali, e que tem valor. Eu peço à igreja se colocar em pé nesse momento. Família, projeto de Deus. Eu sempre digo, irmão, tem 3 refúgios que eu posso considerar quase que como refúgio. O primeiro é o nosso Deus, é a presença de Deus. Depois, um refúgio, um lar cristão. E depois o terceiro é a igreja. Bem-aventurado é aquele que tem esses 3 refúgios. Se refugia em Deus, tem a presença de Deus, anda na presença de Deus. Depois tem uma casa que teme a Deus, tem uma casa onde se ora, onde se glorifica a Deus, aonde se medita na palavra de Deus, aonde Deus está, aonde Deus conduz, aonde Deus fala, aonde Deus protege. E também feliz é aquele que está numa igreja onde Deus se manifesta, aonde Deus fala. Eu tenho estado nas visitas aqui, irmãos, e quase todas as casas eu tenho ouvido o pastor Josué a mesma coisa. Inclusive ontem, lá no irmão Afonso, eu ainda escutei a mesma coisa. Pastor, nós estamos felizes, a nossa igreja é uma igreja abençoada, é uma igreja que tem louvor, tem palavra, Deus se manifesta, a gente sente a presença de Deus. Que coisa gloriosa é poder ter um lugar para congregar com a nossa família, irmãos, e temer ao Senhor. Você que está aí junto da sua família, se você quiser abraçar alguém da sua família nesse momento agora, vamos orar, vamos agradecer a Deus pela nossa família, vamos pedir a graça de Deus para temer ao Senhor, para andar na presença do Senhor, para ser contemplado com essas bênçãos aqui desse salmo, a bênção da proteção, a bênção da prosperidade, a bênção da alegria, a bênção de estar sendo dirigido por Deus e cuidado por Ele. Fecha os teus olhos nesse momento, começa a dizer alguma coisa agora para Deus. Quem sabe você não teve, faz alguns dias que não teve nenhum momento em família, nenhum momento de adoração em família, de oração, de gratidão. Comece agora a fazer isso, comece a dizer: Senhor, eu te louvo pela minha família, pelo meu casamento, pelos meus filhos, eu te louvo pela igreja que o Senhor tem me dado para congregar, eu te louvo pela saúde, pelo trabalho, eu te louvo pelas tuas bênçãos. Comece agora a agradecer ao Senhor, comece agora a ser grato a Ele. Eu já vejo pessoas derramando as suas lágrimas, e isso, chore na presença do Senhor, porque você é projeto de Deus, Deus conta contigo, você tem valor para Deus. Oh, glória a Deus, a presença do Senhor está aqui. Deus me segreda o coração aqui, que Ele está curando aqui corações, Deus está ministrando a alma, Deus está ministrando ao Espírito nesta noite. Seja curado no íntimo do teu ser. O Espírito Santo repara agora as feridas causadas pelos tempos, pela palavra, pelas intempéries da vida. O Espírito Santo agora internamente Ele começa a reparar, Ele começa a abençoar, Ele começa a tornar tudo novo, em no nome de Jesus. Receba esta palavra.